30 dias depois da sua publicação, que isso será no início do mês de novembro. Então, no início do mês de novembro, salvo engano, que eu não contei os dias, deve dar em torno do dia 3 de novembro a entrada em vigor. Mas ainda bem que tem essa vacância, porque vai haver uma necessidade de preparação dos diversos atores para a aplicação dos dispositivos. Talvez, em grande parte, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento de saúde da gestante ou da mãe que deu à luz no estado puerperal, haja necessidade até de um período superior a isso, para que o poder público na área da saúde esteja devidamente preparado para prestar esse atendimento que a lei agora coloca como obrigatório pelo poder público, né? A convivência familiar, eu acho importante colocar aqui também que a minha fala vai ser baseada nos aspectos que a nova lei traz, que dizem respeito mais focado na convivência familiar. A convivência familiar, plano nacional, traz um detalhamento muito relevante, acho que é muito interessante para todos conhecerem, assim, por quê, né? É até sensível isso, a pessoa não precisa de ter uma preparação técnica ou um embasamento teórico científico para perceber que a convivência familiar é alguma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Mas nós que atuamos no dia a dia nosso, enquanto juízes, promotores, advogados, técnicos, ciências sociais, psicólogos na vara da infância e juventude, a gente sente isso mesmo, né? E a gente percebe a diferença que faz uma criança que tem essa convivência, tem um lar, uma família, tem um apoio, tem carinho, né? Isso dá uma segurança psicológica para a criança completamente diferente da criança que a gente vê institucionalizada, afastada do convívio familiar. Isso é perceptível, né? A psicologia traz muitas informações técnicas importantes para embasar isso, para que a gente possa compreender melhor. Mas é até palpável, né? Até o leigo também consegue perceber isso. A criança, enquanto institucionalizada, ela perde a identidade, ela perde muito da sua própria identidade, ela perde muito da sua segurança, e as consequências disso no comportamento da criança e no seu desenvolvimento são acentuadas, né? Quanto mais tempo a criança vai passando na institucionalização, a gente sabe, mais difícil é para ela ter um desenvolvimento saudável, um amadurecimento no momento que normalmente é esperado, né? E quando isso não acontece, ou seja, quando a criança ela sofre essas consequências negativas da institucionalização, toda sorte de coisas negativas acontece, como envolvimento com drogas, né? A gente vê as meninas muitas vezes com prostituição, e as consequências do acolhimento institucional prolongado, ou mesmo não prolongado, mas quanto mais prolongado pior, são deletérias. A lei reconhece isso de uma maneira muito clara e traz então diversos regramentos. Vamos lá falar sobre eles especificamente, o nosso tempo é curto. A lei nos coloca então de uma maneira expressa de que o acolhimento institucional, isso já estava expresso, mas colocou com maior ênfase, ele é excepcional, né? É breve, a intervenção do Estado, isso como princípio da medida protetiva, precisa ser rápida, e o tempo ele tem que ser adequado, né? A intervenção estatal deve ser mínima, ou seja, apenas o suficiente. Nós não devemos intervir na vida das pessoas mais do que o necessário, né? Porque a gente sabe também que se isso invade o campo se entra para o campo do desnecessário, as consequências são tão ruins ou até piores, né? Então a lei traz essa especificação e também coloca de uma maneira bem clara que uma vez
institucionalizada a criança, a primeira opção é sempre a família natural. Apenas se isso não é possível é que se busca a colocação em família substituta. Já era também alguma coisa que nós aplicávamos, mas acho que fica claro para todos os operadores, todos os atores sociais, essa regra, que muitas vezes ela é tida em alguns setores da sociedade, ela não é nem conhecida, ou se conhecida, às vezes desprezada, e prestigiada muitas vezes a adoção em detrimento da colocação de volta na família natural, ainda que ampliada, né? E a lei coloca a família ampliada como limitou aos parentes com afinidade e vínculo, mas a gente sabe, nós trabalhamos com isso na jurisprudência, essa colocação ela não necessariamente precisa ser em mãos ou sob a guarda de um parente. Pode ser qualquer pessoa, desde que haja um vínculo de afinidade, parentesco, idoneidade, enfim, condições para que isso aconteça. Então, objetivando que se prestigie a família natural em detrimento à adoção, por exemplo, é que no artigo 13 surge essa regra de obrigatoriedade de encaminhamento às varas de infância e juventude das mães que desejem entregar crianças em adoção. Então, isso fica uma regra, uma determinação a todos de que, uma vez tomando conhecimento de que uma mãe deseja entregar uma criança em adoção, esse caso, essa pessoa, essa situação precisa ser informada ao juízo da infância e da juventude para que esse atue, no sentido de garantir toda essa principiologia, e que, se a criança tiver que realmente sair da sua família natural, que isso seja de acordo com as normas legais, que haja transparência no processo de adoção, e daí a importância dos cadastros. Mais tarde o Dr. Reinaldo, o Dr. Di Tommaso vão aprofundar a questão dos cadastros, né, para garantir a transparência, que não haja negociação de crianças, que não haja adoções à brasileira, que não haja tráfico de crianças e por aí vai, né? E a gente sabe também as consequências deletérias de uma colocação em família substituta mal feita. Muitas vezes gera a devolução da criança, e isso, se o sofrimento já havia no antes, no depois, então eu não consigo nem imaginar o sofrimento de uma criança tendo que ser devolvida já depois de ter sido colocada numa família substituta. E a gente não gosta de ver isso, mas a gente sabe que às vezes acontece. A validade do consentimento da mãe no momento em que entrega a criança em adoção, então precisa ser aferida pessoalmente pelo magistrado. E essa questão do estado puerperal é sempre complexa, né? Porque o estado puerperal é uma noção médica, é uma noção da ciência médica, que nós, juristas, nós não temos essa condição para aferir, mas de alguma maneira nos é dada essa atribuição, na medida em que não existe maneira, nem não está estabelecido em lei, nem os médicos também não colocam, afinal de contas, quanto dura, porque pode variar de caso para caso, quanto dura o estado puerperal, qual a intensidade do estado puerperal, que nós sabemos que é uma espécie de sentimento de tristeza, depressão, que muitas mães sentem. Às vezes algumas não passam por isso, não é perceptível até, mas que no momento da gravidez, isso biologicamente, por vezes, é uma consequência do parto, né? Ok, vamos lá. A respeito da colocação em família substituta, nós sabemos